O Congresso Nacional vai retomar os trabalhos no dia 3 de fevereiro e entre as pautas está a reforma tributária. O presidente da Câmara disse que quer aprovar a reforma ainda no primeiro semestre do ano de 2020. Bom, nós aproveitamos aqui as inteligências da Universidade de Passo Fundo e convidamos o professor da disciplina de Direito Tributário, professor Márcio Patucci, para nos ajudar a entender a importância da reforma, quais as possíveis perdas e ganhos. Márcio Patucci, que também é vereador na cidade de Passo Fundo. Boa tarde, professor Márcio, seja bem-vindo ao Café Expresso, agora nesse formato multiplataforma. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Azulmar, ao Gerson, que estão nos acompanhando nos estúdios. Também é uma satisfação estar participando desse novo modelo aqui da rádio, da TV UPF, aqui de forma mais dinâmica, né? Eu acho que é super importante a comunidade, né, participar e reconhecer o trabalho que a universidade faz. Diferente das muitas vezes que você está aqui conosco para falar de questões políticas, hoje o nosso foco é o seu trabalho como professor de Direito Tributário em um assunto que interfere no nosso dia a dia. Quais as principais medidas propostas na reforma tributária? Olha, Thaís, nós temos duas propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 45, que ela é de autoria do deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo. E nós temos também a PEC 110, que é proposta pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e assinado por mais 66 senadores. O que essas duas propostas elas acabam, então, permitindo, né, de inovação, se comparado ao atual sistema tributário? Em primeiro lugar, é uma quebra da burocracia e uma alteração de algumas espécies de tributação. Por exemplo, alteração da alíquota do imposto de renda, que é pago hoje, né, pelos contribuintes, alteração de algumas faixas da tributação sobre o consumo. Para você ter uma noção, hoje o Brasil é um dos poucos países que faz uma inversão em relação à sua tributação, permitindo com que os bens de consumo sejam altamente tributados, né? Nós falávamos aqui no intervalo, por exemplo, né, se nós formos comprar um aparelho de celular, mais de 60% do preço final desse aparelho é imposto, é tributo. E uma das essências da reforma tributária é justamente isso, nós retirarmos uma parcela maior da tributação dos bens de consumo, fazendo com que as pessoas tenham maior poder aquisitivo e todo o processo de produção ele fique absolutamente mais barato para aqueles que produzem. Então, ainda dentro deste exemplo, esta reforma tributária, esperada aí há quase 20 anos, ela contempla o consumidor, que hoje paga muito mais pelo imposto do que pelo produto propriamente. Com certeza, né? E é justamente essa lógica, favorecendo com que as empresas elas consigam produzir mais, porque sabem que vão vender mais barato, e as pessoas comprando, né, os consumidores comprando mais barato vão ter mais poder aquisitivo. Isso é uma lógica que está sendo comparado com outros países do mundo. Se nós formos olhar, por exemplo, os países da OCDE, como os Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa, a gente vai ver que a média da tributação de consumo é muito baixa, basicamente 21%, 22%. E aqui no Brasil, a média é 50%, ou seja, né, mais do que o dobro. Então, esse é o grande ponto de equilíbrio, né, dessas duas propostas que estão tramitando. Professor Márcio, com relação ao excesso de burocracias no Brasil, as empresas precisam ter um número considerável de pessoas hoje para atender esta demanda. Com certeza, né? Alguns especialistas falam que nós vivemos num verdadeiro manicômio tributário, Thaís. Essa é uma expressão muito forte para um país que tem, né, uma legislação absolutamente arcaica. Para você ter uma noção, nos últimos 30 anos, desde da Constituição de 1988, o país ele recebeu mais de 380 mil novas normas tributárias. Isso dá uma média de quase 1.900 normas tributárias novas por dia. Isso é absolutamente impossível, né? Os pagadores de impostos eles terem uma mínima noção e acompanhamento. Nós falamos aqui também, tem uma empresa aqui em Passo Fundo, conhecida no ramo de medicamentos, que tem mais de 120 funcionários, trabalhadores, que são destinados a cumprir essas obrigações acessórias do sistema tributário.
com tributos federais e tributos estaduais. Isso é absolutamente inviável num país que pensa o crescimento. A projeção do PIB brasileiro do ano passado foi aproximadamente 2%. O Brasil fechou ali no mês de dezembro 0,8%, ou seja, não conseguimos atingir essa média justamente por toda essa burocracia, ou seja, essa forma engessada com que o país ainda enfrenta. E eu acho que o momento é agora. O país passou por algumas reformas importantes, mas eu tenho dito nas aulas que a gente proporciona aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, que o momento é agora, ou seja, a mãe das reformas, a principal reforma brasileira é a reforma tributária e ela me parece que entrou agora como, digamos assim, a linha de frente, né, dos debates que o Congresso Nacional irá enfrentar a partir desse ano. Então, é uma expectativa que a gente tem, sim, que haverá um enfrentamento disso. O modelo que vai ser aprovado, obviamente, que não é, me parece que não é nem outro modelo, porque temos 2 modelos sendo discutidos, já o indicativo de criar uma comissão única entre senadores e deputados com especialistas, né, de todo o país, e a Universidade de Passo Fundo ela teve a possibilidade de receber, no mês de maio do ano passado, o primeiro debate da Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Ou seja, nós estamos atentos e vamos participar dessa discussão nacional. Quais os pontos negativos dessa reforma? Olha, um dos pontos mais negativos, e isso não há como, obviamente, os especialistas e aqueles operadores, eles não conseguem, né, chegar num denominador, é a diminuição da carga tributária. Ou seja, de cada R$100 hoje, R$34, ou seja, 34% são destinados aos impostos, aos tributos federal, estadual e municipal. Eles não conseguem reduzir isso porque o país precisa de dinheiro. Ou seja, para a manutenção das suas políticas públicas, o Brasil precisa desses recursos. O que nós temos que enfrentar justamente essa inversão, ou seja, tributar menos sobre o consumo e permitir a tributação sobre quem tem mais patrimônio e renda, se comparado com os outros países. E aqui no Brasil, como eu disse, há 30 anos nós temos essa inversão. Isso vai permitir com que, obviamente, né, alguns setores, como é o setor produtivo, ele consiga, né, respirar de forma mais dinâmica e competir com produtos, né, no mercado internacional. Agora, pela sua vivência política, você acredita que essa reforma será de fato aprovada ainda nesse primeiro semestre? Olha, Thaís, eu acompanho, inclusive, nos noticiários essa semana, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ele já manifestou que nos primeiros dias, ou seja, a partir do dia 13 de fevereiro, quando o Congresso volta do seu recesso, ele dará o impulso, né, às discussões da reforma tributária. Eu sou esperançoso que ela vai acontecer, mas esse ano. Tomara que ela aconteça no primeiro semestre. Mas a gente sabe, né, que é um ano eleitoral, é um ano onde nós teremos várias disputas aí e com certeza deputados e senadores estarão envolvidos, mas é um ano-chave de nós enfrentarmos, ou seja, esse novo modelo de tributação e termos um sistema com menos burocracia, mais dinâmico, retirando essas desigualdades e promovendo a verdadeira justiça fiscal, que é aquilo que a gente pretende. Muitíssimo obrigada pelas informações, bom trabalho. Obrigada. Eu que agradeço, Thaís, e mais uma vez parabenizo pela dinâmica e o novo formato do programa. Obrigada.